meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Você que assiste a gente, deixa o joinha, porque nós é youtuber, tem que mendigar essas coisas que ajudam. Passa pros amigos, gosta de cinema, tá bom? Eu e o Rolandinho, a gente é trabalho. tão pirado pro joinha que a gente se cumprimenta assim. Aí, Rolandinho, beleza? Thanks much, Bob. That means a lot. Bom, galera, chegou a hora de bater o saudosismo, porque a gente vai falar aqui dos filmes antigos com efeitos melhores que os atuais. Eu adoro essa lista. Cara, você sabe por quê? Porque antigamente, como era mais limitado, existia um bom gosto na hora de usar o bagulho. Não, muitas vezes. Quando o recurso é mais limitado, o cara fala, pô, é meio tosco o recurso. Então vamos usar só num momento específico, pá, tá. Hoje em dia, que dá pra fazer os bonecos em 4D, vai entuchando de qualquer jeito. E às vezes são uns negócios meio tortos. Ó, só esclarecendo pra vocês aqui que a gente vai falar também de alguns filmes da década de 2000, afinal, eles meio que já são antigos em comparação com os de hoje, o que me deixa assim meio na bad, porque eu percebo que eu estou virando um tiozão e a galera do TikTok realmente não sabe o que é um disquete, por exemplo. Só você, eu não tô. Jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Precious! Bom, quando se trata de efeitos visuais, galera, a trilogia Senhor dos Anéis é sem dúvida nenhuma uma das obras mais importantes da história do cinema. É, principalmente o segundo filme, As Duas Torres, em que a gente conhece ali o icônico personagem do Gollum, que é interpretado pelo Andy Serkis, que depois, né, virou um fenômeno. É, ele foi o primeiro personagem completamente digital que precisava atuar em cena, né, aquele esquema, e para isso foi usada a famosa captura de movimento. Essa técnica em que o ator usa ali uma roupa especial no set, registrando ali os movimentos dele, para depois criar um modelo digital, praticamente nasceu aqui e aí revolucionou o cinema. We survived because of me. Na época o processo ainda não estava aperfeiçoado como é atualmente, então apesar do Andy Serkis ter gravado no set, muitas das expressões do Gollum foram animadas manualmente, né? Hoje não, hoje você põe os pontinhos no rosto e é perfeito. Mas ainda assim, o resultado continua impressionante até hoje, e não só rendeu ao filme o Oscar de efeitos visuais da época, tinha que ganhar obviamente, como também foi a fundação para o desenvolvimento da captura de movimentos que a gente conhece. É, foi essa renderização impressionante do Gollum que convenceu o James Cameron a começar a desenvolver filmes como, por exemplo, Alita, Anjo de Combate e Avatar. Oh yeah, who's bad? That's right. Esse trabalho aí evoluiu para o nome de captura de performance, que valoriza todo o trabalho do ator no set, como o próprio Andy Serkis em Planeta dos Macacos. Nossa, pra mim captura de performance é colar na prova. Você captura a performance do seu amigo e põe na sua página, entende? Para de colar, menino. Captura de performance. Não, professora. Vamos se responder, sério. Claro, galera, que o Peter Jackson não parou de desafiar os limites dos efeitos visuais com o Senhor dos Anéis, né? E depois do fim da trilogia, ele partiu pra fazer King Kong. É, assim como os clássicos dos anos 30, esse remake aqui foi um marco pro cinema na forma como ele trouxe o gorila gigante à vida, mas dessa vez com efeitos computadorizados em vez ali dos efeitos práticos clássicos. É, eu vou confessar que eu adoro o efeito prático, eu tenho um pouco medo do novo cinema, desse cinema só de computação gráfica, de CGI, porque, cara, tinha uma coisa muito legal na criação de mundos. Que eles não eram nada práticos, né? Mundos que não são práticos. Essa coisa de ser muito prático, né? E usar o CGI. É o que você falou, acaba de repente criando coisas que não tem tanto uma qualidade visual tão legal. Eu acho que é sempre essa regra. Quando a coisa ainda é muito limitada, difícil de usar, difícil de fazer, tem que ser pensado exatamente. Hoje em dia eu acho que existe um clima muito de na pós, depois a gente vai encontrar algo super legal, entendeu? É, e aí acaba que às vezes perde um pouco, né, a mão. It's true. Aqui o Jackson, ele trabalhou em cima da tecnologia de captura de movimento usada lá no Gollum, que agora era avançado o suficiente para registrar a performance facial do Andy Serkis também. Então, dessa vez o ator realmente interpretou o King Kong de um jeito ainda mais completo. E a atuação dele junto com a renderização impressionam, né? Porque deram vida realmente ao personagem, ao macaco. Exatamente. A performance do Serkis contribuiu para te convencer você aí de casa que aquele bicho gigante é real, mas mesmo sem isso, os efeitos computadorizados deles são de cair o queixo até para os parâmetros de hoje em dia, onde a técnica chegou num nível absurdo, como a gente viu, por exemplo, em Rei Leão, ou a gente viu naquele filme do Mowgli. Pô, tem vários filmes aí que, né, foram absurdos.
Relax, kid. No need to get worked up. No Kong, o filme ele é infestado de criaturas que a produção do filme criou, imaginando como seriam aí animais pré-históricos depois de 65 milhões de anos de evolução. Que eu acho que é a parte mais fraca do filme, são esses bichos aí que saem da terra com os rabão, eu não sei. Entre eles, o maior destaque são os dinossauros parentes do T-Rex, chamados de V-Rex, que o Kong enfrenta ali no filme. E o CG que foi usado neles lá em 2005 rivaliza bem com filmes modernos, como por exemplo Jurassic World e afins. Welcome to Jurassic Park. Falando nessa franquia jurássica, o Jurassic Park foi uma das maiores contribuições do Steven Spielberg para os efeitos computadorizados e até hoje é uma lindeza de se ver. Para trazer vida aos dinossauros, a equipe usou uma tecnologia chamada Dinosaur Input Devices, com modelos que registravam as informações do computador e deixavam os artistas animarem os bichos igual stop motion mesmo. E com isso, a animação desses dinossauros ficou altamente realista e ainda rolou uma mistura com efeitos especiais práticos, que ajudou bastante a vender os bichões pro público, porque era muito real, como o Bock falou, tinha peças ali que eram feitas de verdade, então, mano, era absurdo. It's okay. Brachiosaur. O lendário mestre de efeitos especiais Stan Winston, agora falecido, construiu um animatrônico de 6 metros do Tiranossauro Rex, junto com os efeitos digitais, e isso realmente faz você acreditar que aquele animal existe. É a mistura do efeito prático com o cinema, né, e com o digital, eu acho isso muito legal. A primeira aparição do T-Rex é a maior demonstração dos efeitos visuais desse longa, porque até hoje é um desafio animar cenas envolvendo água, e em Jurassic Park o efeito do rei dos dinossauros na chuva continua impecável. É muito absurdo mesmo, gente. Naturalmente, Jurassic Park ganhou o Oscar de melhor efeito especial da época e nunca deixou de ser visto como um dos filmes mais visualmente espetaculares de todos os tempos. Lembrando que quando o dinossauro Rex ataca o carro, o acrílico que cai de cima do carro foi sem improvisado. querer. Caiu mesmo na cabeça dos atores, então olha que incrível. Morreram 2, mas a cena ficou muito bacana. Eles ficaram mesmo desesperados e acharam que ia morrer. Com 2001, Uma Odisseia no Espaço, o Stanley Kubrick levou o audiovisual para um novo nível, principalmente na área dos efeitos especiais. Essa história é uma loucura, gente. É verdade, na época o famoso CGI não existia, então os cineastas eles criavam os efeitos especiais praticamente feitos com práticas. Não, tô brincando. Eles criavam os efeitos especiais com técnicas de fotografia e efeitos práticos. Mano, muito louco isso. Os efeitos psicodélicos daquela cena icônica, que é conhecida como a sequência Stargate, por exemplo, foram alcançados usando fotografia slit scan. Nessa técnica, o sensor da câmera fica coletando dados sem o diafragma fechar por completo e isso registra o movimento como distorções na imagem. É um filtro do TikTok, galera, pra você que é novo. E além disso, 2001 foi pioneiro no uso de projeção frontal com retroreflexão. Em vez de projetar o cenário atrás dos atores, eles projetavam por cima deles e usavam um espelho para refletir a projeção do fundo. A gente vai tentar colocar uma imagem aí para vocês entenderem mais ou menos como é que rolava. Como a tela reflexiva do fundo refletia a projeção com 100 vezes mais eficiência que o objeto em primeiro plano, eles precisavam balancear a luz dos dois. A parte da imagem que era projetada em cima do ator não ficava registrada no filme. Que loucura. Understand nothing. E claro, tem aquela centrífuga absurda que até hoje dá um nó na cabeça da galera, né? Que foi usada como uma roda gigante no set. Aí o ator andava tipo um hamster, né? E ela girava enquanto a câmera ficava fixa. Até hoje esses efeitos são lindos de olhar e essa técnica de fundos usadas pelo Kubrick ainda engana melhor do que muito efeito de tela verde atual. Nossa, você é muito feio. Não só de computação gráfica vive o cinema, e efeitos especiais práticos também podem ficar muito datados, mas em O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, os efeitos continuam perfeitos até hoje. As bolhas gosmam. Pois é, os efeitos usados para trazer a criatura à vida nesse filme são daqueles que você se pergunta como que o longa foi feito. Thousands of years ago it crashes and this thing gets thrown out.
Parte disso é porque o alienígena não tem só um design, ele muda o tempo todo. E essa decisão do John Carpenter fez, né, desse filme aí um verdadeiro desafio para a equipe dele. O responsável pelos designs, ele sofreu tanta pressão trabalhando nas formas de criatura que ele chegava a sonhar com isso e usar as ideias depois que ele sonhava. Sensacional. Para executar essas formas bizarras da coisa, a equipe usou uma variedade imensa de técnicas práticas, como por exemplo próteses mecânicas, fantoches e também materiais gosmentos, tipo maionese, chiclete, né? E aí aquecia tudo no micro-ondas, né? E fazia uma gosma louca para conseguir o resultado que eles queriam. Não façam isso em casa, criança. We gotta just burn these things. Can't burn the find of the century. Um dos efeitos mais memoráveis do filme é quando a barriga da coisa, que assumiu a forma do personagem do Norris, abre e come as mãos do Cooper. É tranquilo. Caramba, cara, que doideira. Essa cena foi feita usando, galera, um dublê de braços amputados que se encaixou numa prótese que foi feita de ossos de cera, veias de borracha e geleia para elas serem decepadas pela boca mecânica. Então, mano, os caras criaram todos esses props pro filme. Hollywood é muito louco, sensacional, né, cara? Que doideira. Bom, mesmo depois de décadas de sequências e agora um reboot na franquia, o primeiro Transformers do Michael Bay permanece até hoje um dos melhores filmes de efeitos visuais já feitos. Pode parecer recente, mas esse longa saiu em 2007, galera, 2 anos antes da revolução de Avatar, e nenhum filme da época envelheceu tão bem quanto ele, visualmente pelo menos falando. Inclusive, quando o Steven Spielberg trouxe o projeto pro Michael Bay de primeira, ele não quis fazer, mas quando ele pensou na possibilidade de fazer as transformações parecerem extremamente realistas, aí o cineasta aceitou o desafio. Com esse objetivo, o diretor rejeitou ideias, né? Como fazer, por exemplo, o rosto dos Transformers se mexerem com metal líquido ou transformações quadradas, tipos de desenho. Ele quis mesmo fazer com que os robôs tivessem o maior nível de detalhe possível. O estúdio de CGI trabalhou nos efeitos por 6 meses, estudando cada centímetro das partes dos moldes dos veículos para renderizar os Transformers mais realistas e dinâmicos que eles conseguissem em curto período de tempo. Muito louco. You hold the key to Earth's survival. E apesar dos Transformers em si serem computadorizados, né, a destruição causada por eles era prática na maioria das vezes, ou seja, eles explodiam as coisas mesmo, quebrava tudo de verdade, adicionando um senso maior de realismo para essas cenas. É, até hoje eles explodem umas miniaturas, rodam em alta velocidade, depois... No, I don't think so. E pra surpresa de todos na época, Transformers não ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais e o prêmio foi pra Bússola de Ouro, um filme que ninguém lembra mais. O James Cameron é um cara muito responsável ali pela pesquisa e desenvolvimento de Hollywood. E O Exterminador do Futuro 2 foi um dos filmes mais importantes para a indústria, principalmente na área dos efeitos especiais. Na época que ele saiu, galera, O Exterminador 2 foi a obra mais ambiciosa com o uso de CGI desde Tron e O Último Guerreiro das Estrelas, principalmente por criar o metal líquido do T-1000, que era, cara, impressionante. Absurdo, né? A computação gráfica que foi usada para executar essas habilidades de metamorfose ali do T-1000 foram uma evolução dos efeitos visuais e o segredo do abismo, também do Cameron, onde a água tinha essas propriedades parecidas. Eu lembro, também. saiu um negócio da água, assim. Esse filme é maravilhoso, muito cara. louco. Bom, quando veio o Exterminador 2, a técnica já estava em outro nível e a animação do metal líquido levou 10 meses para ser produzida, que são só 5 minutos de efeito na tela, mas 10 meses, galera, e o resultado foi um marco. A execução completa em si é uma mistura dessa computação gráfica com próteses e também a edição para conseguir mostrar o T-1000 assumindo a forma de outra pessoa no mesmo take. Esse efeito revolucionário envelheceu um pouco, mas continua impressionante, né, quando a gente assiste. E fez o Exterminador do Futuro 2 ganhar o Oscar de melhor efeito visual, sendo até hoje o único filme da franquia que venceu nessa categoria. To Jim Cameron, who's got to get one of these soon. I gotta pay. I believe he said he had to go pee. Por
por fim, a gente vai destacar um filme que pode não ser exatamente lembrado em primeiro lugar pelos efeitos especiais, mas deu o maior show nesse quesito, galera. Pois é, pessoal, Forrest Gump, um outro aí que levou o Oscar nessa categoria, depois de impressionar o público, principalmente, né, com o efeito do Tom Hanks no meio das filmagens históricas. Isso foi uma coisa que... Eles incluem ele naquelas cenas históricas, é sensacional. President Kennedy met with the Collegiate All-American Football Team. Ele foi filmado numa tela azul junto com marcadores de referência, e aí depois eles alinharam o ator com essas imagens antigas pra dar esse efeito super legal. Muito legal, né? Porque somado ao chroma key foram usadas técnicas de distorção de imagem, transformação, rotoscopia, que é quando você trabalha quadro a quadro, pra parecer que o Hanks estava junto com o Kennedy, junto com o John Lennon, e até hoje se você assiste fica legal, porque como a imagem é envelhecida, eles tiveram que mexer na imagem. Parece que tudo antigo, tudo funciona muito bem, cara, envelhece muito bem. Well, it's easy if you try, Dick. Além disso, essa obra conta com outros efeitos muito legais, desde coisas mais simples, como por exemplo as pernas amputadas do Dan, até a Guerra do Vietnã e a criação do público no estádio. Impressionante, né? Pra linha de 40, pra linha de 30, pra linha de 20, pra linha de 10, vai pra endzone, touchdown! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu sei que tem muitos filmes, outros que poderiam entrar aqui. Claro. Por favor, comenta, que a gente tem lido tudo com carinho. E fica também a nossa homenagem a todo mundo que trabalha com efeitos visuais, a galera de Hollywood, porque a gente sabe que sim, dá muito trabalho, a gente gosta de efeito prático, mas os efeitos especiais, quando bem feitos, dão muito trabalho e são incríveis sim. É legal deixar isso bem claro pros fãs de computação gráfica. Não tem nada de passação de pano, não. Eu gosto muito de computação Quando gráfica. desliga a câmera, eu adoro efeito prático. Nolan é o rei, liga a câmera. Não, todo mundo é legal, todos são bons, eu gosto de tudo. É isso mesmo. Sei, tia, solta o controle e vem aqui que estamos fazendo média.